Oi pessoal, eu sou Giovana da Bioinfinity e eu vim apresentar para vocês esses ventiladores incríveis da Prunus, o PADUS 8 e o PADUS 6. Vamos começar pelas características físicas dos nossos ventiladores. Temos o botão liga e desliga na parte traseira da tela. No ventilador PADUS 8 nós temos uma tela de 17 polegadas e no ventilador PADUS 6 uma tela de 12 polegadas, totalmente articuladas com alças. As suas alças fazem com que seja possível várias formas de posicionamento do aparelho dentro da UTI. Temos o alarme luminoso 360 graus, o gancho para suporte dos tubos de CO2, SPO2 e o tubo de condução do nebulizador. Braço articulado com trava de segurança para evitar movimentações indesejadas, guia de montagem para o braço articulado, cassete inspiratório e expiratório autoclaváveis, acompanha 2 unidades do cassete expiratório, célula de oxigênio acoplada acima do cassete inspiratório, saída de ar da válvula expiratória na lateral direita do aparelho, suporte para umidificador, rodinhas com trava, possibilidade de instalação de cilindros de gases nas laterais, opcional. Na parte traseira da tela nós temos indicador de bateria. Se o indicador da bateria estiver ligado, isso quer dizer que ele está carregando ou totalmente carregado. Se o indicador da bateria estiver piscando, quer dizer que a bateria está em uso. Caso o indicador da bateria esteja desligado, quer dizer que não temos bateria ou que ele está com defeito. Temos o indicador de alimentação CA. Se ele estiver ligado, quer dizer que está conectado. Se ele estiver desligado, quer dizer que não está conectado. Agora, na parte inferior da tela, nós temos entrada para rede, 2 entradas USB, entrada RS232 e HDMI na parte inferior da tela. Agora, as características físicas da parte traseira. Temos a entrada para nebulização, entrada opcional para o módulo de CO2, passagens das mangueiras de O2 e ar com saída na parte inferior do equipamento. Entrada para sensor de fluxo proximal disponível apenas no PADUS 6. Entrada para pressão esofágica disponível como um item opcional no PADUS 8. Entrada para pressão intragástrica disponível como item opcional no PADUS 8. Bateria na parte interna do aparelho, sendo possível utilizar até 2 baterias ao mesmo tempo, com duração de 90 minutos cada, totalizando 180 minutos. Cabo de alimentação. Quando faltar 10 minutos para a bateria acabar, será ativado um alarme de média prioridade da cor amarela. Já quando faltar 5 minutos para acabar a bateria, soará um alarme de alta prioridade da cor vermelha. Esse alarme soará até que o ventilador seja ligado à alimentação. Sempre que o ventilador estiver utilizando a bateria, soará o alarme de baixa prioridade, indicando que o seu ventilador está utilizando a bateria e não a alimentação. Caso a bateria falhe, aparecerá um alarme de falha de bateria e o ventilador aparecerá conectado à alimentação, de forma emergencial até que o problema seja resolvido. Não é recomendado o uso do aparelho sem bateria, por isso o alarme não vai parar de soar. É mandatório uma fonte de alimentação reserva, a bateria. Caso alguma fonte de gás falhe, o aparelho funcionará com apenas uma saída de gás, de maneira emergencial. Então, pessoal, em caso de emergência, vai começar a piscar tudo vermelho, indicando que o ventilador funciona somente com uma fonte de gás. Se você quiser silenciar, é só apertar no sininho que ele vai silenciar por 120 segundos. Em caso de falha crítica, como falha de energia, alarme de baixa pressão ou interrupção de ambas as fontes de gás, não haverá gás bloqueando a válvula de segurança dentro do componente da válvula inspiratória. E a porta da válvula é aberta para que o paciente possa inspirar e expirar livremente o ar ambiente. Quando tocar algum alarme, o ventilador terá as seguintes reações: alarme de luz, luz de fundo piscante no parâmetro, alarme sonoro, mensagem de alarme. Para alarmes de baixa prioridade, a luz amarela ficará constantemente acesa. Para alertas de média prioridade, a luz amarela estará piscante. Quando o alarme for de alta prioridade, a luz vermelha será piscante. Para alarmes de baixa prioridade, a luz azul aparecerá acesa. Para alarmes de média prioridade, a luz amarela aparecerá piscando. Para alarmes de alta prioridade, a luz vermelha aparecerá piscando. Ao ligar o aparelho, se inicia a verificação de função. Para isso, é necessário colocar a traqueia de teste nas 2 saídas. Quando você for verificar o circuito do seu paciente, você obrigatoriamente precisa conectar os 2 tubos no aparelho e seguir as orientações. Ela irá verificar vazamento e complacência do tubo. Todos os valores aparecerão na tela de verificação. O aparelho permite que seja feita apenas a verificação do circuito do paciente, não sendo necessário fazer a verificação do ventilador todo. O teste do sensor proximal é feito apenas em pacientes neonatais. Em uma situação emergencial, onde é preciso utilizar o ventilador de forma urgente, não é necessário fazer a verificação de função. Caso o ventilador falhe em alguma etapa da verificação inicial, ele continuará funcionando normalmente, porém, o alarme soará.
A verificação inicial geralmente pode seguir o protocolo do hospital para a realização, mas o ideal é que a verificação seja feita a cada troca do ventilador na rede de gases, troca de circuito do paciente, autoclave de algum cassete ou diariamente, se possível. O ventilador conta com uma ventilação de backup que pode ser usada e ajustada nos modos de ventilação espontâneos. Após o tempo de apneia, o ventilador começa a ventilar de acordo com os parâmetros definidos da ventilação de backup. Agora, o próximo passo é a tela de espera. Então vamos lá. Primeiramente, temos que fazer a verificação da função, clicando aqui. O aparelho permite que seja feita apenas a verificação de função do circuito do paciente, não sendo necessário verificar a função do ventilador todo novamente. Clica aqui em verificar, começar. Feita então a verificação de função, temos aqui a nossa tela de espera, onde temos paciente, tipo e modo. Vamos começar pelo paciente então. Vamos clicar aqui no lápis, onde temos a opção de paciente do sexo masculino, feminino, pediátrico ou infantil, né, que é o neonatal. Então vamos lá, temos aqui a nossa paciente do sexo feminino, a Maria, que nasceu no dia 1/1/1970, e vamos supor que a altura dela seja de 1,62, tá? O peso predito é calculado automaticamente, então aqui no caso dela, 54 quilos. Lembrando que no modo pediátrico ou no modo neonatal infantil, esse cálculo não é possível de ser feito. Então, voltamos para a nossa tela de espera, onde temos aqui então o tipo, que pode ser invasivo, não invasivo e de alto fluxo. Aqui então no tipo invasivo, temos o modo controle e suporte misto, tá? E aqui a gente tem ainda mais opções no modo misto. Então agora aqui no modo não invasivo, nós temos as mesmas funções, somente com modos diferentes. E aqui nós temos o alto fluxo, onde nós temos a opção de tubo único ou dual, tá? Nesse modo, o ventilador fornece uma oxigenação de até 100%, ventilando a partir de 2 litros por minuto até 60 litros por minuto para pacientes adultos e pediátricos e até 40 litros por minuto para pacientes neonatais. O ventilador tem uma compensação de conformidade e ela tem a função de compensar o volume corrente com a conformidade do circuito testado. Quando a função está desabilitada, nenhuma compensação é feita. Nos modos invasivos, essa opção já fica habilitada por padrão. No modo não invasivo, ela pode ser habilitada ou desabilitada. Os parâmetros ventilatórios podem ser alterados na parte inferior da tela ou ao clicar no ícone no canto inferior esquerdo, que é esse daqui. Ele indica o modo ventilatório. Então aqui a gente pode clicar, arrastar, subir e descer, clicar no mais e no menos. Porém é muito importante frisar que tem sempre que clicar em confirmar, porque se clicar do lado de fora ele não funciona, tá, gente? Então também temos todas essas outras funções para cá. Mesma coisa. Muda, confirma e tá tudo certo, ou cancela. Então, clicando aqui no canto inferior esquerdo, nós temos as mesmas funções que podem ser alteradas da mesma forma, tá? E sempre clicando em OK. E aplicar. Então, quando a gente abre os parâmetros que aparecem bem aqui, tem essa função de suspiro que tá bem aqui. Ela pode ser habilitada e ajustada. Essa função pode prevenir o colapso pulmonar e ajudar os alvéolos colapsados a se reabrirem. Então aqui acabamos o nosso modo de extensão, vamos começar a ventilação. Aqui estamos no modo demo, e aqui em cima, esse é o ícone do sino, ele indica o alarme, e ele pode ser silenciado através desse botão por 120 segundos. Ele não vai funcionar, pois estamos no modo demo. Esse espaço aqui é onde aparecem as informações quando o ventilador alarmar. Esse ícone aqui é o ícone do registro dos alarmes. Tá? Clicando nele aparecem os registros dos alarmes que aconteceram durante aquela ventilação, sendo limitado a 10 registros de alarmes e os demais ficarão todos registrados nos dados do paciente. Esse ícone tem todos os dados do paciente e indica o tipo de ventilação que está feita e o tipo do paciente, tá? Clicando nele, você consegue ter todas as informações a partir daqui. Então, fechando aqui, o nosso próximo ícone é o da ventilação espontânea. Ele indica se o paciente está ventilando espontaneamente. Caso o paciente esteja respirando espontaneamente, o ícone indicará em amarelo. No gráfico de ventilação também aparecerá em amarelo no momento da ventilação. Então, tudo aqui vai ficar amarelo também, assim como esse ícone. Então, gente, quando vocês virem que o pulmão está piscando em amarelo, quer dizer que está havendo respiração espontânea. E aqui no gráfico você também consegue ver nestes pontos específicos em amarelo a mesma informação. Nesse ícone, que parece um floquinho de neve, se você clica, a tela vai ser congelada.
Porém, o ventilador vai continuar ventilando. Com a tela congelada, é possível clicar na seta ou arrastar sobre as formas de onda na tela e visualizar os valores da ventilação naquele momento. É possível salvar e armazenar os dados desejados com a tela congelada. Ela permanece até 180 segundos congelada e, para descongelar, basta clicar no ícone novamente. No ícone da câmera fotográfica, quando você clica, ele tira uma foto da tela e essa foto pode ser transferida para os dados do paciente e também exportada através da entrada USB. Temos aqui nesse ícone o cadeado que, quando você seleciona, ele bloqueia a tela. Dessa forma, ele evita alterações indesejadas e, caso alguém esbarre também, nada vai acontecer, tá? Para desbloquear, você clica na tela e segura por pelo menos 2 segundos até completar esse círculo. Desbloqueado. Aqui nós temos o indicador de bateria, que indica o estado da bateria e quando o ventilador estiver conectado à fonte de alimentação. E no ícone ao lado temos a data e a hora do sistema. Essa área aqui exibe os parâmetros e gráficos de monitoramento do paciente. Os parâmetros que estão sendo exibidos podem ser editados conforme a sua preferência. Então, como por exemplo, se você clicar exatamente na letrinha, você pode escolher o que você quer colocar no lugar. Então, mudei. Tudo é adaptável à sua necessidade. Clicando neste botão, a gente ainda tem mais opções de parâmetros de visualização. Aqui embaixo nós temos a área de parâmetros e modo ventilatório. Para alterar os parâmetros ventilatórios, é sempre necessário pressionar o botão confirmar. Então aqui a gente pode arrastar dessa forma, apertar o mais, o menos, mas assim que você decidir, clique sempre em confirmar. Tá? Aqui, se você apertar, você ainda tem mais opções de parâmetros respiratórios. Se você quiser mudar os parâmetros de outra forma, você pode também clicar nesse botão, aí você pode clicar da mesma forma, arrasta aqui, ou com mais ou com menos, e clica no OK, tá? E depois aplicar. Clicando no ícone que indica o modo ventilatório, abrirá a tela para alterar os parâmetros ao lado esquerdo. Nessa tela, ao clicar no lápis, ao lado do modo ventilatório, é possível alterar o modo ventilatório sem pausar a ventilação. Por exemplo, vamos mudar de VCV para PCV. Aplicar. Ao selecionar um modo de suporte, a ventilação começa com um período de apneia, esperando o paciente começar a ventilar. Caso o paciente não comece a realizar períodos espontâneos, o ventilador irá alarmar a apneia e começar a ventilar. Com isso, vai ser necessária a troca para um modo controlado, e o tempo de apneia é configurável. Como podemos ver, entrou em apneia. Então aqui a gente vai voltar para o modo de controle. A gente clica aqui, voltamos ao modo de controle, aplicar. Vamos agora então ao menu de extensões. Clicando nele, que está aqui nesse cantinho, as mesmas funções que aparecem no menu de espera irão aparecer. Vamos falar agora das definições do sistema, tá? Aqui nós temos as configurações gerais, que é só clicar, e aqui você pode mexer no brilho da tela, se você quer ela mais clara ou mais escura. Temos aqui o volume, gente, que é protegido por senha, tá? Não consigo mudar por questões de segurança ao paciente. Aqui nós temos o volume da tecla, que pode ser modificado desta forma, ou no mais ou no menos também. Escolheu, definiu, confirma. Continuando então as definições do sistema, temos aqui o modo de visualização da tela. Aqui é a vista principal padrão, tá? Que é a que a gente estava vendo até agora. Voltando então, temos aqui, na visualização novamente, a visualização em loop 1, que é esse aqui. Aqui pode ser definido como qualquer loop de função pulmonar. Pode ser aqui FV, PV ou FP. Caso tenha capnografia, dá para visualizar o VCO2 aqui. Ele pode ser salvo como 1, 3 ou 5 loops, como está demonstrando aqui, contínuos e transferidos via USB. Aqui nós temos o loop 2, que é a mesma coisa que eu expliquei no loop 1, porém temos as duas opções de looping, tá? Aqui no caso FV e PV. Continuando então no modo de visualização, nós temos a fonte grande, que a gente consegue visualizar na tela os números grandes, que é ideal para monitorar o paciente à distância enquanto estiver atendendo outro leito. Continuando, nós temos então, aqui no nosso modo de visualização, a tela família, que é a tela de conforto, gente. É ideal para o paciente receber visitas. Também é ideal para quando a família vai visitar, ninguém ficar muito tenso com a situação que o paciente se encontra. Então, é um modo de acalmar a família também. Basta clicar na tela, que ela volta para a tela de parâmetros.
facilitando o atendimento de intercorrências e ajuste dos parâmetros. O próximo é a vista do pulmão, tá? Que nessa interface é possível visualizar a dinâmica do pulmão conforme a ventilação. Aparecerão na tela os valores de resistência e complacência do pulmão, R e C. Essa tela vista do pulmão não está disponível no modo pediátrico e neonatal, somente no modo adulto. Na sequência, vamos clicar aqui em parâmetros completos. Essa interface exibe todos os parâmetros em tela cheia, então tá tudo aqui. O último item de definição do sistema é a manutenção, que ela é usada para realizar toda a parte de calibração e manutenção do aparelho. A gente precisa de senha para acessar. Agora nós vamos para a definição do ventilador, tá? Este botão aqui. O primeiro ícone é o limite de alarmes. Esse é um menu para configurar os limites de alarmes, automaticamente ajustando o limite dos parâmetros. Então aqui você clica e pode ajustar os parâmetros. Uma vez os parâmetros ajustados, confirma. O segundo item das definições do ventilador são as funções especiais. Aqui nós temos o LMC. Aqui ele contém todas as funções de manter inspiração e expiração, tá? Até 30 segundos para adulto e pediátrico, 5 segundos para neonatal. Clicando aqui, a gente tem o manter inspiração. Você segura e ele calcula a complacência, resistência e pressão de platô. Após manter a expiração, ele calcula a PIP intrínseca. Aqui temos o P01. E essa é uma medida de pressão de oclusão das vias aéreas 0,1 segundo após o início da inspiração contra uma via aérea ocluída. É uma medida respiratória utilizada para avaliar a habilidade do paciente em ser desmamado do ventilador. Aqui a gente clica em iniciar, não está funcionando pois estamos no modo demo. Aqui nós temos o NIF, que é uma pressão gerada contra uma via aérea ocluída após uma inspiração máxima, o que irá auxiliar na avaliação da função muscular expiratória ou força do diafragma. Estamos no modo demo. Aqui nós temos a PV Tool, que é a ferramenta PV. Ela é a ferramenta de curva de pressão-volume do sistema respiratório. Os valores obtidos são marcadores interessantes da gravidade e dos níveis de pressão da abertura e fechamento alveolar. Os pontos característicos da curva são usados para referência da definição do melhor valor de PIP. Então, aqui a gente pode alterar conforme a nossa necessidade. E começar. Saindo então dessa ferramenta PV, nós vamos ao ATC, que é a compensação automática do tubo. Para fazer essa compensação, a gente tem que selecionar o tamanho. O ventilador pode ajustar automaticamente a pressão do suprimento de gás para que a pressão na extremidade do tubo seja consistente com o valor de pressão definido no ventilador, tanto quanto possível. Na sequência do ATC, a gente clica nessa setinha aqui e nos dá outras opções. Então a gente vai clicar aqui no atomizador, que é usado para realizar a nebulização de medicamentos dos pacientes. Essa ferramenta não possibilita o uso de filtro de barreira nem bacteriológico, o que acaba contaminando o cassete, sendo necessário que ele seja autoclavado. Na sequência do atomizador, nós temos a sucção, que é uma ferramenta usada para auxiliar na aspiração do paciente. É realizada uma pré-oxigenação por até 120 segundos, o profissional desconecta o paciente do ventilador, realiza a aspiração, conecta o paciente novamente e o ventilador irá realizar uma pós-oxigenação por até 120 segundos. Não é necessário esperar os 120 segundos para cada etapa. O ventilador reconhece quando o paciente é conectado e desconectado do ventilador. O nível de oxigenação é ajustável. O ventilador não irá alarmar com essa função. Voltamos então ao nosso menu de extensões. Nas definições do ventilador, temos aqui os dados históricos. Aqui nós conseguimos visualizar todos os dados históricos da ventilação do paciente em forma de tendência, curvas, logs de eventos e histograma. Caso o ventilador seja desligado ou sofra uma falha de energia, as configurações e registros de eventos serão salvos automaticamente. O ventilador salva 5.000 registros de ventilação. Após atingir esse número, ele começa a limpar os mais antigos para salvar os novos. Aqui nós temos todo o histórico do paciente na última hora, de 3 horas, 6 horas, 12 horas ou 24 horas. Aqui nós podemos usar o cursor para ver o horário e aqui as outras funções. Aqui também. Então vamos entrar aqui nas curvas e a gente consegue também, ó, mexer para frente. Aqui também. E aqui também.
salvar. Então aqui, após as curvas, nós temos os logs de eventos. Aqui no canto nós temos um filtro, onde a gente pode selecionar o que a gente quer ver. Então no caso aqui, nós estamos visualizando os alarmes, as configurações e a função. Caso eu queira visualizar somente os alarmes, eu desabilito as outras funções e aqui teremos todas as visualizações de alarmes. Mesma coisa para as outras funções. Aqui eu estou enxergando alarmes e as configurações. E agora, alarmes, configurações e função. Se eu quiser enxergar somente a função, eu deixo selecionado somente a função. Na sequência, nós temos o histograma, que é outra forma de visualizar o histórico do paciente. E aqui, mesma coisa, nós temos os cursores para enxergar por hora. E aqui também as outras funções. Salvar. Todo esse histórico será enviado para os dados do paciente e posteriormente para o computador. Voltamos então novamente para o menu de extensão, onde temos aqui as definições do paciente e os dados do paciente. Vamos clicar aqui e aqui nós temos uma visualização básica dos dados do paciente. Para a visualização dos dados mais precisos do paciente, ele não pode estar ventilando. Portanto, quando ele sair da ventilação, por questões de segurança, você vai conseguir visualizar os dados completos. Então vamos parar a ventilação. A gente fecha aqui. Aqui está. Confirma. Voltamos ao nosso menu de extensão. Aqui está os dados completos do paciente. Todas as capturas de tela, funções especiais e dados do paciente estarão aqui. Esses dados podem ser transferidos por cabo USB. Esse ventilador é equipado com HL7. Esse ventilador tem a função de alto fluxo, de fácil encaixe. E o que é o alto fluxo? O alto fluxo nada mais é do que a entrega de ar umidificado e quente ao paciente. A maior diferença entre os dois aparelhos é que o Padus 8 tem uma tela de 17 polegadas, enquanto o Padus 6 tem uma tela de 12 polegadas. O Padus 8 está equipado para atender pacientes adultos e pediátricos. Já o Padus 6 atende pacientes adultos, pediátricos e neonatal. O Padus 8 tem uma ferramenta opcional para pressão esofágica e intragástrica. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, pode comentar que a gente responde. Até mais!